Talvez diante de tudo que a gente tem visto, diante de tudo que a gente tem observado que está acontecendo, principalmente no nosso estado, às vezes a gente para pensar, e onde é que está Deus? Não sei se você já parou para pensar nisso. Onde é que está Deus em tudo isso que aconteceu no nosso estado? Deus continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, amados. Deus, Ele continua o mesmo. O problema é que muitas vezes as pessoas, independente do que aconteça ao redor delas, parece que as pessoas não acordam. Nós passamos há um tempo atrás por uma pandemia que parecia que ia dar um despertar nas pessoas, não foi? E passou a pandemia e o despertar não veio. Nós olhamos para o que aconteceu no nosso estado, eu não sei se vocês viram, há uns dias atrás houve um terremoto lá na fronteira da Turquia, mais de 50 mil pessoas já morreram. Os sinais, amados, estão acontecendo em todos os lugares. E a pergunta é, o que mais ainda precisa acontecer para que as pessoas abram o seu coração, entreguem as suas vidas para Jesus e tenham coragem de permanecer na presença de Deus. E hoje, amados, o tema que eu quero falar com você, o tema que eu quero trazer para a igreja é sobre isso. Nós estamos falando sobre o tempo de semear, né? Pois hoje nós vamos falar sobre coragem. Amém? Muitas vezes está faltando coragem para as pessoas de querer mudar de vida. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. É um texto conhecido. Uma história conhecida. Mas que eu tenho certeza que Deus tem algo para ministrar ao nosso coração através da sua palavra, amém? Marcos capítulo 5, versículo 21, pode acompanhar na tela. A palavra de Deus, amados, ela nos diz assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Pula por versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou para onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, nós glorificamos e nós exaltamos o teu santo nome, e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e a nossa adoração. E nós abrimos, Pai, o nosso coração, e nós nos rendemos a Ti nessa noite, pedindo, Pai, que a Tua palavra venha ministrar sobre cada vida, venha tocar, meu Deus, no nosso coração, e venha, Pai,
nos despertar a vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Toma teu assento em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, amados, nós passamos por situações em nossa vida que nos paralisam. Muitas vezes nós enfrentamos momentos, lutas, que nós olhamos e às vezes não sabemos o que fazer, não sabemos que atitude tomar. Muitas vezes ficamos paralisados ao ponto de não termos coragem de fazer nada. É como se algo se apoderasse de nós, nos paralisando de tal maneira que nós não conseguimos reagir. Nós vemos que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas é como se nós não conseguíssemos nos mover em nenhum sentido, em nenhuma direção, para fazer algo. A gente sabe que precisa ser feito, a gente sabe que algo precisa ser feito e precisa partir de nós, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos nos mexer, ao mesmo tempo nós estamos paralisados. E quando, amados, nós paramos para olhar para Deus, quando nós paramos para olhar em relação à nossa fé, em relação à nossa caminhada com Deus, em relação à nossa entrega, aquilo que a palavra nos ensina, será que às vezes, amados, algo pode não estar nos paralisando? Será que às vezes algo pode não estar nos impedindo de prosseguir? Será que algo talvez não possa estar nos impedindo de nos aproximar mais de Deus? Será que talvez algo não está nos impedindo de termos uma relação de intimidade maior com o Senhor? Às vezes, amados, nós estamos olhando e sabemos que nós precisamos de uma bênção, precisamos de uma cura, precisamos de um milagre, mas parece que estamos paralisados e não conseguimos ir atrás. Você está entendendo? Às vezes nós sabemos que algo precisa mudar, às vezes nós sabemos que nós precisamos orar mais, mas não oramos. Às vezes nós sabemos que precisamos buscar mais a Deus, mas não buscamos. E a pergunta é: o que está acontecendo? O que está nos paralisando ao ponto de nós olharmos e sabermos, entendermos que é preciso fazer algo, mas não estamos fazendo? Talvez, amados, muitas coisas às vezes aconteçam na nossa vida e que nos paralisam, e a gente tem que começar a parar para pensar o que tem acontecido conosco. Quando nós olhamos, amados, para esse texto, um texto muito conhecido, conta a história de um homem chamado Jairo. Um homem, como a Bíblia descreve, que era um dos principais da sinagoga. Um homem que ele estava no comando da sinagoga, o comando do templo daquela época. Ele era uma pessoa de autoridade, ele era uma pessoa de postura diante do povo, porque ele era ali o representante do povo. Ele era ali, fazia parte do grupo dos fariseus, aqueles que comandavam os religiosos da época. E se nós olharmos para a história, nós vamos ver que esses religiosos, eles tinham um problema com João Batista, porque João Batista apareceu no Rio Jordão, pregando algo que aqueles religiosos não aceitavam. Ele dizia: arrependam-se, mudem suas vidas, abandonem o seu pecado. Em algum momento, João Batista chega a chamar eles de raça de víboras. E isso, amados, fazia com que os fariseus, eles não gostassem de João Batista. E quando Jesus Cristo chega, o cenário não é diferente. Jesus Cristo acaba causando neles o mesmo sentimento que João Batista. Por quê? Por que o que João Batista pregava, o que Jesus Cristo pregava, incomodava tanto aquele povo? Porque o que eles pregavam, ele vinha de Deus. O que eles pregavam vinham do reino de Deus, não vinha da religião, não vinha dos homens, mas o que eles falavam vinha direto do Pai. O que eles pregavam
Eles pregavam algo que trazia mudança na vida das pessoas. Eles pregavam algo que trazia transformação na vida das pessoas. Eles pregavam algo que tirava as pessoas de uma vida religiosa, tiravam as pessoas de uma vida de pecado e levavam essas pessoas a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? E era isso que eles faziam, mas isso não agradava. Eles não eram bem vistos por causa disso. Tanto que esses religiosos foi quem pegou Jesus Cristo, quem prendeu, quem levou para Pôncio Pilatos e pediu: crucifica ele. Pôncio Pilatos deu a oportunidade: vamos libertar ele. Não. Pôncio Pilatos tentou fazer uma troca: vamos trocar. Quem vocês querem, Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Eles não gostavam nem um pouquinho do que Jesus fazia. Só que agora tem o outro lado da história desse homem. O outro lado é a história de um pai. Um pai que está com uma filha de 12 anos de idade dentro de casa. Como a Bíblia diz, moribunda para morrer. E agora esse pai que tinha o recurso financeiro, que podia pegar os melhores médicos, que podia ir nos melhores lugares, agora ele olha para tudo isso e vê que nada estava dando certo. Agora ele vê a sua filha de 12 anos morrendo diante dele. Ele tendo todo o recurso, podendo buscar o que a medicina oferecia de melhor. Onde é que é o especialista? É lá, vamos lá, ele podia. Mas agora ele está olhando diante dele a sua filha de 12 anos morrer. E aí, amados, nós paramos para olhar, quem fala mais alto? O religioso ou o pai que está vendo a sua filha morrer? Naquele momento, amados, Jairo, ele se despe da sua religiosidade. Ele sabia, amados, que ir até Jesus podia significar a expulsão dele da sinagoga. O fato dele ir pedir ajuda para Jesus. Por que ir pedir ajuda para Jesus? Porque ele já tinha esgotado todas as possibilidades e não tinha dado certo. E agora ele sabia quem era Jesus, amém? Ele sabia que Jesus estava curando, ele sabia que Jesus estava libertando, ele sabia que Jesus estava operando grandes milagres, e ele sabia que Jesus podia fazer o mesmo pela filha dele. E a última opção era Jesus. Às vezes, amados, hoje nós vemos a mesma situação acontecer. As pessoas sabem quem é Jesus, sabem aonde encontrar Jesus Cristo, mas é a última opção a ser procurada. É a última opção. Não tem mais nada para fazer? Não, então vamos ver Jesus. Vamos até Jesus Cristo, vamos na igreja, vamos pedir uma oração, vamos clamar a Deus, mas é a última opção. E agora esse homem, ele olha e diz assim: eu não tenho mais outra opção, agora eu preciso ir até Jesus. Mesmo que eu seja expulso, mesmo que eu perca a minha casa, mesmo que eu perca toda a minha riqueza, mas eu preciso fazer isso ou minha filha vai morrer. O interessante, amados, que se nós prestarmos atenção no versículo 22, a Bíblia vai dizer que ele chega e ele se prostra aos pés de Jesus. Se prostrar é se ajoelhar, é curvar a cabeça, e isso para os judeus é reconhecer alguém que está acima. Então, quando ele, sendo um dos principais da sinagoga, faz isso, ele estava reconhecendo que Jesus era acima dele. Ele era acima daquilo que ele representava. Então, se ele era um dos principais da sinagoga, Jesus estava acima dos principais da sinagoga. Você está entendendo? Mas ele vai e ele se prostra. A Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. E o versículo 23 vai nos dizer assim: e ele pediu com insistência. Ele apenas não chegou para Jesus e pediu ajuda, mas ele insistiu. Ele insistiu que Jesus Cristo ajudasse ele. Ele realmente teve que se esforçar para que Jesus Cristo ouvisse ele. Não porque Jesus não queria, não é isso. Mas é porque ele sabia
que Jesus Cristo era o único caminho que ele tinha. Por isso que a Bíblia vai dizer, amados, que ele diz assim: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Ele insistiu, amados, sabe por quê? Porque ele sabia que se Jesus Cristo fosse até a sua casa, aonde a sua filha estava para morrer, ele tinha uma oportunidade. Ela tinha uma chance de viver. Mas ele sabia que se ele não fosse, o fim era certo. Ele sabia que se Jesus Cristo dissesse: eu não vou, porque tu é um chefe da sinagoga, ele sabia que a filha dele ia morrer. Por isso, amados, que ele olhou e ele disse assim: tudo que eu tenho, a religião, o meu status, o meu poder, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não vale nada se eu ver a minha filha morrer diante dos meus olhos. Por isso que ele abre mão de tudo isso, ele implora, ele insiste até que Jesus Cristo vá com ele. E aí no versículo 24 a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo então vai com ele, e uma grande multidão seguia apertando por todos os lados. E acontece um fato, amados, que todos nós conhecemos. No meio dessa multidão existia uma mulher que sofria há 12 anos. E essa mulher, ela, depois de ter gastado tudo, depois de ter gastado toda a sua riqueza, em nada lhe adiantou, ela também ouve falar de Jesus. Ela também percebe que Jesus Cristo era a última opção. Interessante, amados, que se nós formos olhar, as histórias, elas são muito parecidas. Jairo tinha uma filha de 12 anos. Essa mulher sofria há 12 anos. Jairo tinha tentado de tudo para ajudar sua filha e não tinha conseguido. Essa mulher fazia 12 anos que ela lutava contra uma hemorragia, tinha gastado toda a sua fortuna, como a Bíblia vai nos dizer, e não tinha adiantado. E quando eles chegam no mesmo ponto, eles entendem que a única opção que eles tinham era quem? Jesus. Muitas vezes, amados, nós temos visto as pessoas correndo para cá, correndo para lá, e muitas vezes as pessoas não estão entendendo, não estão percebendo que se Deus não estiver no centro da nossa vida, que se Deus não estiver no centro da nossa casa, que se Deus não estiver na nossa família, nós podemos correr para onde for, mas só Deus é que tem a solução. Por isso que essa mulher, ela creu, a Bíblia diz que ela creu no seu coração, que se ela apenas tocasse na orla da veste de Jesus Cristo, ela seria curada, sarada. E ela vai entre a multidão, ela toca na orla da veste de Jesus Cristo, e no mesmo instante a Bíblia diz que o sangue estanca. Jesus Cristo para: quem tocou em mim? A multidão, os discípulos dizem: mas está todo mundo tocando no Senhor? E ele diz: não, alguém tocou em mim. Ele estava dizendo o quê? Alguém tocou em mim diferente. Às vezes, amados, por que as pessoas estão chegando a Deus e não estão vivendo milagres? Por que às vezes as pessoas estão chegando a Deus e não estão experimentando as promessas de Deus? Porque as pessoas estão chegando a Deus sem fé. As pessoas estão chegando a Deus não acreditando que Deus pode mudar a situação. As pessoas chegam já dizendo: eu acho que não vai dar certo. E amados, quando nós não cremos, quando nós não temos fé, nós podemos estar muitas vezes dentro de uma igreja, nós podemos pedir oração, nós podemos clamar por uma oração, mas se nós não crermos que Deus pode nos abençoar, não vai adiantar. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história dessa mulher, a Bíblia vai dizer que ela se acusa: fui eu que toquei. Ela conta a sua situação, e Jesus Cristo olha para ela e diz assim: filha, a tua fé salvou. Se aquela mulher não tivesse fé o suficiente para ser curada, não adiantaria ela ter tocado em Jesus. Ela teria tocado em Jesus como muitos daquela multidão que estavam à volta de Jesus tocaram em Jesus e nada aconteceu. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ser curadas por Jesus, tiveram a oportunidade de viver milagres na presença de Jesus e não viveram? Por quê? Porque não existia
Por isso que a Bíblia nos diz, amados, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Mas aí a história segue, e quando chega no versículo 35, a Bíblia vai nos dizer que enquanto Jesus falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. A notícia que o pai não queria ouvir, aconteceu. Chega aos seus ouvidos, não adianta mais, não perturba, não incomoda mais o mestre. A tua filha já morreu. Isso significa o quê? Para a maioria de nós, ou para a maioria das pessoas, acabou a esperança, não é assim? Porque a gente não diz que enquanto há vida, há esperança, não é assim? Muitas vezes, amados, nós estamos limitando aquilo que Deus pode fazer, porque nós estamos dizendo: até aqui eu acredito que Deus faz, daqui para diante eu acho que Deus não vai mais poder fazer. Enquanto que a menina estava viva, ainda tinha esperança, amém? Mas quando a menina morre, eles chegam e dizem assim: não precisa mais levar Jesus na tua casa, a menina já morreu. Se a menina morreu, acabou, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Pode parar de incomodar. E a pergunta que eu faço para você, para você pensar: o que muitas vezes tem nos limitado na nossa fé? Quais são as lutas, quais são os problemas, quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando, que nós estamos olhando e estamos dizendo assim: eu acho que isso aqui não tem mais solução, eu acho que isso aqui não tem mais como resolver, eu acho que isso aqui chegou ao fim, acabou. Muitas vezes, amados, nós podemos passar por uma enfermidade, muitas vezes nós podemos passar por um fim de um casamento, de um relacionamento, e dizer: não tem mais o que fazer, acabou. Para nós, acabou, mas para Deus, não. O interessante, amados, é que muitas vezes, aonde nós estamos, nós colocando um ponto final, para Deus é apenas uma vírgula, para dar continuidade na história. Por isso que nós temos que entender, amados, que a nossa vida, ela precisa estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque quando acabar a minha força, quando acabar a sua força, Deus vai começar a agir. Nós temos que entender, amados, que muitas vezes Deus ainda não está agindo. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte, amém? Enquanto que a nossa parte, Deus vai ficar na dele. Mas quando chega na parte de Deus, Deus vai dizer assim: não precisa fazer mais nada, agora é comigo. O que Deus espera de mim e de você? Que apenas nós tenhamos fé. Por isso que, quando ele ouve isso, imagina o choque no coração daquele pai. A filha de 12 anos acaba de morrer. Imagina o desespero. Mas eu acredito que ele não chegou a se desesperar muito, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 36: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. O interessante, amados, é que quando nós olhamos para esse cenário, nós podemos parar para pensar: o que nós fazemos quando a luta é maior do que nós? Qual a nossa atitude quando nós percebemos que talvez aquilo que nós estamos lutando, enfrentando, está acima das nossas forças? A pergunta é, amados, para onde nós vamos? Para onde nós corremos? Quando muitas vezes um familiar é diagnosticado com um câncer terminal, ou quando nós vemos tragédias como essa que estão acontecendo no nosso estado, a pergunta é: para onde nós corremos? A pergunta é: para onde nós vamos? Em quem nós buscamos refúgio? No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 68, um dia Pedro foi questionado por Jesus, porque Jesus tinha trazido um discurso mais forte, e a Bíblia vai dizer que as pessoas que seguiam
todas abandonaram Jesus, e apenas ficou os 12 discípulos. E Jesus pergunta para os 12 discípulos, se eles também iam abandonar. Vocês vão também embora? E a resposta de Pedro foi a seguinte: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Versículo 69 diz assim: e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde, amados, nós vamos correr? Aonde nós vamos nos refugiar? Aonde nós vamos encontrar força, se não for em Deus? Porque muitas vezes eu sou limitado, você é limitado. Muitas vezes nós olhamos para as nossas lutas, nós olhamos para as batalhas que estão ao nosso redor e nós dizemos: eu não tenho como vencer. E aí nós temos que entender, mas Deus pode me dar a vitória. Nós vamos entender, amados, que Deus pode fazer aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, Deus pode fazer possível. Aquilo que para nós não dá, Deus torna possível. Mas a pergunta é: nós temos que ir para onde? Para Deus. Nós temos que buscar ajuda onde? Em Cristo. A nossa vida precisa estar onde? Nas mãos do Senhor. Por isso que quando, lá no versículo 36 de Marcos, ele diz: não temas, não temas, apenas creia. Apenas creia. Essa foi a palavra, amados. Mas sabe o que é o fato interessante? Coloca o versículo 37, que isso vai servir de lição para nós. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus estava cercado por uma multidão, amém? Estavam ali os 12 discípulos, amém? Mas Jesus diz assim: só vai 3 comigo. Só vai Pedro, Tiago e João. Por quê? Jesus sabia o que ele ia fazer. E a pergunta é: então por que Jesus não levou toda a multidão? Nós temos que aprender uma coisa, amados, que muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que, em vez de nos ajudar, estão nos colocando para baixo. Quando nós estamos passando por uma luta e nós vamos conversar com alguém, em vez de nós recebermos uma palavra de ânimo, nós recebemos um balde frio que ainda nos coloca mais para baixo. É quando nós estamos precisando de um conselho e acabamos nos aconselhando com a pessoa errada. É quando nós estamos cercados de pessoas erradas e que ainda vão minar a nossa fé. Porque muitas vezes, amados, a incredulidade das pessoas está nos afetando ao ponto de nós não crermos no milagre de Deus. Então eu chego com um problema e eu vou conversar com um incrédulo. O que o incrédulo vai dizer? Não tem mais solução. Não é assim? Não, isso aí pode desistir. Agora, quando eu chego com um problema e eu vou conversar com aquele que tem fé, o que ele vai me dizer? Vamos orar porque Deus vai te dar vitória. Sabe o que é isso? Mudou. E aí nós temos que aprender, amados, que nós temos que aprender com quem nós estamos caminhando. Quem são as pessoas que estão nos cercando? Quem são as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia? Quem são as pessoas que estão entrando na nossa casa? Quem são as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade? Porque muitas vezes essas pessoas são os principais que estão torcendo pela nossa derrota. É ou não é verdade? Porque quando nós convidamos, vamos dizer, para um churrasco, a casa enche de amigo, não é assim? Mas quando nós estamos passando por uma luta, quando nós estamos passando por um problema, tu conta nos dedos quantos vão estar contigo para te ajudar. Não é assim? O que Jesus fez? Quem não crê em milagre não precisa andar, não precisa ir junto. Quem não crê no sobrenatural não adianta estar junto. Nós temos que aprender, amados, que nem todo mundo que vai estar do teu lado vai crer no teu milagre, vai crer na tua bênção, vai crer naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Muitas vezes você tem um sonho: eu quero ser um empresário, eu quero ter uma família, e vai ter pessoas do teu lado dizendo assim: não, 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 te colocando lá para baixo. O que Jesus Cristo fez aqui, amados, foi apenas um processo de seleção. Apenas Jesus olhou e disse assim: não, eu só quero esses 3 aqui comigo. Por quê? Porque ele sabia que aqueles 3 criam no sobrenatural de Deus.
A Bíblia vai nos dizer, vai seguir dizendo que ele vai, versículo 38, coloca lá para nós. Chegando em casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. Por que o alvoroço? Porque a menina tinha morrido. E o que é normal quando uma pessoa morre? Choro, desespero, pranto. Qual era o cenário? Esse. Quando Jesus olha, os que choravam e os que pranteavam. Aí bate o desespero, a menina morreu, não tem mais esperança, agora acabou, agora vamos preparar o velório, vamos fazer o enterro. Sabe o que Jesus faz? Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Mas a notícia era que ela estava morta. Por que Jesus disse que ela estava apenas dormindo? Porque para Jesus, aquilo que era o fim, para aquelas pessoas, aquilo que era o fim para aquela menina, para Jesus, era só o início de uma nova etapa. Talvez aquilo que nós olhamos para a nossa vida e achamos que é o fim, Jesus está dizendo: espera que eu vou fazer ainda muito mais do que eu já fiz. Nós temos que entender isso, por isso que ele disse: a menina apenas dorme. Mas olha a atitude dele agora. E riam-se dele. Imagina você chegar na beirada de um caixão e dizer assim: não está morto, só está dormindo. O que as pessoas vão fazer? Rir e debochar, não é assim? Quando você muitas vezes abre a tua boca para dizer que você tem um grande sonho: eu quero conquistar tal coisa, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma empresa. E as pessoas vão dizer: tu? Esquece, isso aí não é para ti. As pessoas vão fazer o quê? Vão rir, não é assim? Mas olha o que Jesus faz. Mas Jesus mandando que todos saíssem. Amados, nós temos que aprender uma coisa, amados. Começa a selecionar quem está andando com você. Começa a selecionar quem são as pessoas que fazem parte da tua vida, porque isso vai fazer a diferença. Jesus pega lá na multidão e só tira 3. Jesus chega na casa, tinha um grupo de pessoas grande, começaram a rir quando Jesus Cristo disse que a menina estava dormindo. O que Jesus fez? Sai todo mundo, pode ir embora. Vocês não estão preparados para viver milagre, vocês não estão preparados para viver o sobrenatural. E levou consigo apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Jesus podia ter feito um grande alvoroço ali, trazido uma grande multidão. Mas a pergunta é: de que adianta uma grande multidão se não crê? De que adianta nós dizermos que temos muitos amigos? Nossa, eu tenho 5.000 amigos no Face, e no dia da luta não aparece um na tua casa. As pessoas até botam uma carinha triste no Face quando você diz que não está bem. Mas pergunta quantos vão lá na tua casa dizer assim: está aqui, o meu ombro está aqui se você quiser chorar. Mas olha o que acontece. Versículo 41. Tomando a criança, ele entra, toma a criança pela mão e diz: Talitha cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você, levante-se. E olha o que aconteceu. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. Amados, por que eles ficaram admirados? Porque mesmo eles crendo, mas nenhum deles tinha visto alguém ressuscitar. Mesmo eles crendo no poder que estava sobre a vida de Jesus, mas ver alguém ressuscitar diante dos olhos deles é um espanto para qualquer um. É ou não é verdade? Imagina você ir num velório e no meio do velório alguém olha para o morto e diz assim: morto, te levanta, e o morto levanta. Não fica um no necrotério. Não é mais ou menos assim? O que aconteceu foi isso: aqueles que ainda tinham fé ficaram espantados. Imagina como é que seria aqueles que não tinham fé. Eram capazes de morrer, dar um infarto. É um fantasma, buf, cai no chão. Não é mais ou menos assim? Só que nós temos que entender, amados, que quando nós cuidamos quem está conosco, nós vamos começar a viver coisas que as pessoas não vão ver
o que está acontecendo, mas lá na frente elas vão perceber o que Deus está fazendo. A Bíblia também nos conta a história, amados, de um dia em que Jesus Cristo foi na sua cidade, Nazaré. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que lá ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. De que adianta, amados, um monte de pessoas ao nosso redor, mas se as pessoas não estão crendo no que Deus está fazendo na nossa vida? De que adianta, amados, nós estarmos cercados por pessoas que não estão acreditando em nós, ou não acreditam no Deus que nós estamos servindo? Nós temos que aprender a ver, amados, com quem nós estamos andando. Não tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas, e eu te direi quem és. Mas a história, amados, ela vai terminar dizendo, e Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Mas a pergunta é, as pessoas já não sabiam que a menina tinha morrido? Sabiam. As pessoas que estavam lá na beira do mar, quando Jesus chegou, ouviram dizer que a menina tinha morrido. As pessoas que estavam pelo lado de fora da casa, sabiam, já estavam chorando porque a menina tinha morrido. E agora Jesus vai e diz, não fala para ninguém. Como é que a menina ia sair de dentro de casa? Ia adiantar não falar? Sabe o que Jesus estava dizendo? Tem coisas que você não precisa falar para as pessoas. As pessoas precisam ver o que está acontecendo na tua vida. Tem coisas, amados, que às vezes a gente tem um sonho, e a gente chega e conta para alguém, aquela pessoa vai lá e rouba o nosso sonho. A gente conta, eu estou com um projeto, eu acho que eu vou fazer isso, e aí a pessoa vai lá e salta na frente e faz primeiro que você. A pessoa foi lá e só roubou o teu. Aprenda uma coisa, deixa as pessoas ver o resultado, não conta o processo. Porque muitas vezes as pessoas vão ver o que Deus está fazendo na tua vida, e vão dizer assim, como que isso está acontecendo? É simples, Deus está no controle de tudo, basta. É isso que nós temos que entender, amados. Mas, olhando para toda essa história, para nós finalizar, por que essa história teve este final? Porque Jairo teve uma atitude, ele teve coragem de enfrentar o que for preciso, para ir até Jesus Cristo, para clamar ajuda para Jesus, levar Jesus Cristo até a sua casa, mesmo sabendo que a sua filha já estava morta. Ele teve que ter coragem, quando Jesus Cristo disse para ele, apenas creia, porque se ele não tivesse coragem, ele nem ia se animar até chegar em casa. Por isso que eu digo, amados, para você nessa noite, tenha coragem de enfrentar as lutas, tenha coragem de enfrentar os problemas, por maior que muitas vezes nos pareçam ser, mas tenha coragem de enfrentar, tenha coragem de colocar a tua vida nas mãos do Senhor, tenha coragem de chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu estou colocando tudo nas tuas mãos, porque às vezes, amados, o nosso maior desafio é esse, é confiarmos em Deus, é termos a coragem de colocar todas as coisas nas mãos de Deus. Aprenda isso, tenha coragem, e você vai viver as bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Quero convidar você a se colocar de